A perimenopausa e a menopausa são fases de transição profunda na vida da mulher e que provocam mudanças hormonais, energéticas e emocionais. E essas fases requerem acolhimento, cuidado, reconexão. E hoje nós vamos trazer esses assuntos para vocês, uma forma de se cuidar que traga mais leveza para o seu dia a dia, para enfrentar essas fases com mais qualidade de vida. Eu sou a Lilian Apolinário, fundadora da Tangerine Biocosméticos, e convido você a convidar outras pessoas para assistirem essa live, que será maravilhosa. Eu já quero convidar a Patrícia Santos, que é uma terapeuta energética que incrível. Eu já vou mandar o convite para ela. E vocês também vão convidando as pessoas. E como a Tangerine pode ajudar vocês a enfrentar essa fase com mais qualidade de vida. E como as terapias energéticas também podem contribuir para que vocês tenham um estilo de vida mais agradável e que traga um envelhecer mais saudável, com muito mais prazer, alegria, emoções saudáveis, com memórias, que vocês consigam criar memórias afetivas desse período e que tragam boas lembranças, atitudes mais saudáveis de autoamor, de autocuidado, de repensar o futuro, de refletir no que foi bom e no que pode ser muito melhor. Nós estamos aqui para ajudar. Deixa eu ver aqui que a parte está entrar ao vivo, vamos lá. Muito boa tarde a todos que já entraram. Eliette, Maria Helena, Priscila, Fernanda. Muito boa tarde. Aline, bem-vinda. Rose, que legal. Teruco. A Pati. Cadê você, Pati? Vamos lá, aceitar. Já aceitei. Vamos entrando, Pati. Esperando você. Bom, enquanto a Pati entra, eu quero dizer que a Tangerine desenvolveu uma linha, a linha delas, que foi pensada justamente para enfrentar esses desafios, enfrentar essas fases com muito mais qualidade de vida. A mulher de fases, né? Somos mulheres de fase. Aceitando novamente aqui. Já aceitei, Pati. O que será que está acontecendo? Eu já aceitei 3 vezes. Aceitando de novo. Vamos lá, ver se deu certo. Bom, enquanto isso, a gente vai... Não está permitindo, por que será? Vou cancelar aqui e vou enviar o convite novamente. Ah, já foi enviado. Convidar. Convidar. Convidei. Vê se deu certo agora, Paty. Oh! Eu estava assim, o que está acontecendo aqui? Mas eu já estava aqui mentalizando. 555, atualiza o universo. Atualiza o universo, deu certo. Muito bem-vinda, Paty. Bem-vinda a todos que entraram agora, que estão entrando. Vamos dar oportunidade agora para a Paty se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho e como pode contribuir com o bem-estar e qualidade de vida das mulheres. Bom, primeiramente, muito boa tarde. Já é a segunda terceira live juntas e é um prazer. A Lili é uma querida que eu tive a oportunidade de conhecer na Escola Panthers, como tantas outras pessoas queridas, de verdade, né? Mais do que uma pessoa que eu tenho, né, assim, gratidão. Falei de você agora mais cedo, já vou me apresentar, mas é que, assim, a Lilian tem produtos incríveis, eu já consumo desde o comecinho que eu a conheci e ela não tá me pagando por falar isso não, viu? Eu pago igual o preço. Mas o que eu quero falar? Mais cedo, eu estava algumas colegas da escola, tinham vários estandes.
de roupa, de coisas. E assim, gente, eu acho super legal. Mas eu só fui no da Lilian. E não é por nada, é porque é uma coisa que tá no meu campo, assim, de usar, né? Então eu até brinquei assim, ó, zero de pulseira, zero de coisas. Eu sou muito prática com roupas, mas Sim, assim, a única que eu parei ali, mas foi bem rapidinho, né? Porque eu tinha participado lá do consórcio, fui pegar meus produtos, consórcio, pegou peguei parte do outros, produto. mas Vale muito a pena, viu, gente? Consórcio Tangerine, é muito bacana. eu já falo depois disso. Mas então é assim, eu falei, gente, eu só fui no stand da Lilian, mas porque eu tinha ali as coisas, tal, meu olho vai ali, pá e pá. Então, só para dizer assim que é muito legal estar junto, a gente se conecta, já fizemos cafés para conversar da vida, e um dos cafés foi sobre essa questão da maturidade, né? Então, Sim. até falei assim, você que está chegando agora, isso aí não é para mim. Já passei. Tem gente que fala que já passou, não passou. Quem já passou contribui. Quem está nesse momento, só que às vezes eu falo, gente, é um assunto para despertar com 20, 30 anos, para reescrever uma nova história. Então não tem um tempo. Hoje eu falo, né, sobre o que se eu soubesse lá na adolescência sobre a menarca, eu talvez não tivesse essas questões que eu tive ao longo da vida, endometriose e tudo mais. Mas vamos lá, tem tudo a ver com o que eu trabalho. O meu servir dentro do desenvolvimento pessoal é ajudar as pessoas a se libertarem dessas dores físicas e emocionais. E ontem, inclusive, eu fiz uma masterclass para trazer, né? O que é essa cólica que a gente tem, o que é essa dor de cabeça, uma candidíase, essa dor no ombro. E agora está inverno, né? Em São Paulo está 13, 14 graus e as pessoas resfriam. E Sensação fala de assim, é o tempo. Não, tem coisas por trás. E aí a Louise Hay, dentro da sabedoria dela, até com o livro aqui, Você Cure Seu Corpo, ela tem um capítulo sobre menopausa. E assim, lá atrás, eu pensava assim, nossa, menopausa, menstruação para. longe. Para, que bom. Não parece que é legal? Que bom, né? Pra gente que pensa que aquilo era ruim, que é um desconforto, que deixa a gente com cólica, só que não é sobre isso. Quando vai chegando próximo e muito antes de cessar, o que acontece, né? A gente começa a ter alterações, peso, humor, sono, cabelo, e a gente começa a observar achando que é tudo normal, né? Porque ninguém falou que era normal e não normal. Então, eu e a Lilian, dentro da nossa história, de quem está se preparando para, e quem já está passando, né, Lilian? Já passei já, mas eu sou daquelas Conta. pós-menopausa que ainda tem sintomas, fogacho, por exemplo. Tá. Alterações no corpo, por exemplo, de 2 anos para cá, quer dizer, eu havia engordado, mas esse ano eu comecei com um propósito de até junho eliminar 10% do peso corporal. Gente, eu devo ter eliminado aí 9%, que já é uma grande vitória. Vitória, 5 Vitória. quilos. 5 quilos. Assim, foi um vacilo. Não, vou comer aquela. Ai, tô carinho, vou comer doce. Gente, não, não. Isso tem caminhos muito melhores aí para você enfrentar carências momentâneas, ansiedade. Tem caminhos muito melhores. A gente vai trazer aqui, dar uma pincelada em cada um para vocês. Isso, então, o que eu convido? Já estou colocando um aviãozinho aqui para quem puder também compartilha, porque esse é um tema que agora está sendo um pouquinho mais falado, algumas atrizes famosas, personalidades, quando eu vi a Fernanda Lima, a Angélica, né? Então, assim, quantos casamentos nessa fase acabam, sabe? Tantas situações. Então, assim, número um, né? Então, vou me apresentar aqui oficialmente para quem vai chegar novo, ou para quem não conhece ou vai assistir gravado. Então, eu trabalho com essa parte de nos despertarmos, porque isso não é normal, é comum, mas não é normal. E como que a gente faz esse olhar buscando de dentro para fora, né? Então, entender o que o nosso corpo está falando. Através das terapias integrativas, do coach sistêmico, essa conversa, essa escuta ativa, porque nós mulheres, na maioria das vezes, não paramos para nos escutar. Às vezes a gente não quer escutar nem o próximo. Se alguém vem falar alguma coisa assim pra gente está tão exausta, tão irritada nessa vida de celular, nessa vida corrida. Então, Autorzão, né? exato. Então, a minha proposta é essa, através das terapias integrativas. O meu carro-chefe é o método da Louise Hay. Trabalho com várias outras frentes, mas essa escuta amorosa, acolhedora, mas séria também, de despertar para a nossa autorresponsabilidade. Tem uma separação, né?
o que, que é ser boazinha, é aquela agradadora, do que ser uma pessoa que sim, eu conheço e algumas coisas eu ainda não vivenciei, mas eu tenho buscado. Então eu digo, eu sou a transformação do que eu venho aprendendo e estou aqui para ensinar. Então dentro desse caminho, eu e a Lilian temos temas que conversam muito, que se conectam muito, tanto para minha pessoa, como eu falei, abrindo aqui, eu uso os produtos e da nossa conversa de abril, como ela já está alguns degraus à frente, ela falou, Paty, tem tais coisas que são importantes. E aí, claro, ela foi falar da linha de produtos dela, porque eu estava usando uma específica para o rosto, para o cabelo, e ela falou para mim, tem o óleo delas, experimenta. E aí eu até dei um feedback. Primeiro que o produto tem um cheirinho maravilhoso, o meu tá aqui, tem um cheirinho maravilhoso, ele espalha maravilhosamente bem. O efeito, eu ainda preciso falar, tem quantos dias, não tem um mês que eu peguei, né, meus produtos, então ainda estou ali avaliando e tal, mas eu sei que é uma combinação perfeita, que daí ela é a expert, eu sou a que está utilizando. E o sabonete delas, esse sim, eu já tô que me corrija se eu estiver falando errado, tá, mas se eu não me engano, a essência principal é o barbatimão. É extrato de barbatimão. Tá vendo? Ela me corrige aqui. E aí eu comecei a utilizar o sabonete dela, sabonete íntimo, e esse já tem um pouquinho mais de tempo, e é interessante que daí a gente acostuma, então já cria, né? Ele tem uma, como que fala? Uma textura legal, né? Então, fácil de utilizar. Então, assim, sabe, como é legal quando alguém passa por um caminho e te fala. Ela me falou de uns chazinhos. Aí, nessa caminhada, a médica especialista, né, porque tem uma endócrino que eu consultei há 3 anos atrás e que eu venho acompanhando, ela é de São Paulo, ela é endócrino especializada em menopausa, e, gente, fui procurar 3 anos, porque entrou esse no meu ambiente, todas as minhas amigas passando por desconfortos, problemas de saúde. Eu falei, gente, eu não quero isso para mim. Não quero. Eu lembrava vagamente de quando a minha mãe passou por isso. Né? Minha mãe não teve fogacho. Esses calorão tem um nome. A doutora Ana Pri me ensinou que se chama fogacho, né? Mas hoje já fala mais sobre. Mas não é todo mundo. A minha irmã nunca passou por isso. E ela acha que ela não teve sintoma. Eu falei, opa, na nossa família tem uma questão de osteoporose. E o exame da minha irmã tá. A minha mãe teve essa questão, a minha avó teve essa questão. Então eu falei assim, irmã, tem tantas outras coisas. Esquecimento. Também tem tudo um nome técnico, né? Fog, que em inglês lá dá um nevoeiro, um apagão. Também aprendi nisso. E a minha irmã é a mestra de esquecer tudo, tá? Ela até foi fazer uma busca com o terapeuta para ver qual que era essa questão. Eu falei, amiga, irmã, menopausa, né? Vamos entender que as coisas mudam aqui. Só que assim, a gente sabe e fica quieta e continua com desconforto. E aí a gente resolveu trazer essa... Buscar soluções naturais inteligentes. Então, para quem tem 20, 30 anos, tem duas contribuições aqui. Primeiro, já fica atenta, que tem coisas que a gente já pode fazer agora, né? Já desmistificar, porque assim, tem amiga que fala assim, nem romantiza. É péssima, é horrível. Eu falei, gente, é vida. A gente tá viva para uma nova fase. A Loise Rey falava assim, essa vai ser a melhor fase da minha vida. E eu escolho que 50 em 2026 também vai ser a minha melhor fase, que já começa agora. O que eu tô fazendo agora, eu tô criando lá para frente. Então, esse é o meu propósito, que as pessoas saibam disso. Mas pode ser que as pessoas de 20 anos, 20 e poucos anos, tá com a mãe, tá com a tia, vivenciando isso. A Aline colocou aqui, ó, já vou começar. Sim, começa a Aline, vai se prevenindo aí. Já chegando com mais qualidade de vida, com o organismo mais preparado para enfrentar essas mudanças. Agora, nessa fase dos 20 e 30 anos, a gente sabe que é comum, mas não é normal ter TPMs fortíssimas. Como eu sofri muito com cólicas, como por 2 vezes eu trouxe para minha vida endometriose.
tudo isso porque eu não tinha acesso ao autoconhecimento. Tudo isso porque eu não conhecia produtos naturais que poderiam me ajudar nesse processo. Hoje, né, a Lilian também com propriedade vai falar das combinações e dos, eu não sei se fala elixirs, tem os nomes certinhos, dos óleos essenciais Energia. Sim, femininos. eu já quero fazer uma introdução aqui, aí depois eu volto a palavra com você. Uhum. Né? Essa sinergia de óleos essenciais femininos aqui foi pensado justamente para abraçar todas as mulheres em todas as suas fases. Por isso que o slogan dele é ciclicidade feminina. É perfeito. Porque se a jovem tem cólica, se ela tem TPM, se sofre com espinhas, tá? Aquelas vários ciclos irregulares, excesso ou sangramento escasso, ele também vai regular. Por quê? Ele tem lavanda. A lavanda, nossa, ela é incrível. Ela é um calmante É para ter profundo 100% do tempo em todas as... Desde bebê para até o final da vida, né? na vida. Então, aqui tem lavanda, ylang-ylang, gerânio e salve esclareia. Então, vou falar da lavanda. Ela é um calmante profundo, trabalha a questão de ansiedade, estresse, insônia. Também é o equilibrante emocional, tá? Ela tem ação antiespasmódica, então ela atua na questão das cólicas, evita cólica, tanto cólica menstrual como cólica abdominal. De repente, gases, essas coisas. Ela ajuda a aliviar Eu muitíssimo. não Eu tenho tenho... esse hashtag para o próximo. Exatamente. Além da ação cicatrizante e anti-inflamatória, tá? Esses óleos essenciais que eu falei, esses 4 óleos essenciais, eles são carreados em óleo de semente de uva, que também é um óleo excelente para a pele. Ele é fininho, ele é rico em vitamina E natural, então ele melhora a elasticidade da pele, tem ácidos graxos e ele não traz oclusão dos poros, então ele melhora muito a barreira cutânea. Tá? Então, ele pode ser aplicado no corpo todo, em especial na região do útero, região do abdômen, e depois você inala as mãos várias vezes para que tenha aquela ação olfativa também. Tá? Aí tem o gerânio. O gerânio é um óleo essencial assim incrível para a mulher. Ele é um regulador hormonal natural, ele age sobre as glândulas adrenais e sobre os ovários e ajuda nos níveis do hormônio estrogênio. Esse estrogênio, gente, ele é vida. Eu tenho uma saudade dele, mas o óleo delas tem me suprido e melhorou muito a minha qualidade de vida depois que eu comecei a usar esse óleo, depois que eu formulei esse óleo, né? Ele é um tônico uterino, ele é um estimulante da autoestima, tá? Então ele traz autoestima e eu vou dar uma dica para quem está querendo engravidar. Ele ajuda aí na questão ovariana, né? Ele favorece a gestação. Ele tem olhos poderosos, né? Também, né? Sim, Femininos. sim. Então, tem muita mulher que está adiando, que quer ter filho, mas está adiando a maternidade. Só que quanto mais você vai chegando perto da perimenopausa, maiores são os riscos de engravidar nessa fase. Então, esses óleos essenciais, eles ajudam, vão te prepara o seu corpo para poder engravidar e ter uma boa gestação, tá? Só que uma vez que engravidou, aí você não pode usar mais, tá? Então, procura especialista. Exatamente. Quem tá Aí aqui, Lilian, deixa eu só pedir para aproveitar para essa live também, ser interativa, colocar aqui pra gente quem tá passando, quem tá sendo novidade, caiu por aqui, eu gosto da Paty, eu gosto da Lilian, pra gente entender, porque assim, para quem que é essa live? Né? Então, justamente é para nós mulheres, você viu que a gente puxou o caminho aqui do climatério, mas mulher, autoestima, a mulher que passa pelos desafios durante o ciclo dela, que pode ter desconfortos. E o que é a ideia? É um tema que foi muito silenciado e tabu, e trazer que, olha, é uma fase nossa da vida, que é uma fase maravilhosa, e que tem produtos e tem técnicas para a gente passar por ela de forma melhor, para entender isso. Então,
enquanto a gente está conversando aqui, coloca aqui pra gente se tem alguma coisa em específica, porque aproveita que a Lilian aqui tem produto para toda a área que ela formulou e como que eu contribuo com as afirmações, com esse olhar da Louise Hay. Antes de terminar, me lembrem que eu vou trazer aqui o que é o olhar e qual é a afirmação da menopausa. Olha só, eu sou a Lucy e adoro os produtos da Lilian. É isso mesmo, então coloca pra gente quais produtos que você já usa, porque a live é vida, né? O nome não é ao vivo, então é para vocês também virem aqui. Eu adoro bater papo, a Lilian também, mas é um papo com vocês para a gente ser contribuição, tá? Então, desculpa, mas eu senti da gente colocar aqui, ó. Sou parceira, quero trazer para o interior de São Paulo. Então, aqui em Mogi das Cruzes, eu já trouxe para várias pessoas. Quando a Lilian, eu fiz um retiro, a Lilian foi minha aluna no retiro, eu falei, traz os produtos. 100% das meninas ou comprou o produto ou comprou consórcio. Então, aqui já está fluindo. Mais uma propaganda aqui, ó. Quem que é a Casa Verde? É Si? Casa Verde Santa Luzia. É uma consultora Tangerine lá em Santa Luzia, Paraíba, gente. Olha, indo para o Brasil todo, tá vendo? Brasil todo, então, tem Tangerine. Que assim a gente fala, né? Eu comecei a usar há pouco tempo, a Lilian é o produto dela, mas melhor é quem tá aqui consumindo para contar pra gente, né? Então, concluindo aqui o óleo delas, ele ainda tem o óleo de Lang Lang. O óleo de Lang Lang, ele é um afrodisíaco natural. Ele melhora a libido, ele desperta a sensualidade, que é algo que vai ficando apagado nessa fase da vida e que é o que você falou no começo da live, compromete casamentos, né? Então, ele melhora o prazer, traz reconexão com o corpo e com o feminino. Ele também traz uma harmonização emocional. Tá? Ele ajuda muito no equilíbrio emocional em todas essas fases, seja de TPM, seja de climatério. Eu sempre falo que se eu tivesse tido esse óleo no meu período de perimenopausa, o climatério, eu teria sofrido muito menos, porque foi desafiador. Foi assim, altos e baixos de emoção que tinha, assim, eu tive picos de depressão, entendeu? Tristeza profunda. E eu ainda não, assim, conhecia muito pouco de aromaterapia, também quase não se falava na época, né? Eu tive um contato com o óleo de Lang Lang, mas assim, foi para uso na pele, no cabelo, carreado em óleo de abacate na época, nada mais profundo. Sou a Cláudia do Vozes Mulheres. Só abrindo um parênteses aqui, gente, legal, Cláudia, muito prazer. Vozes Mulheres é uma iniciativa nova aí, né, de desenvolvimento pessoal e que dá voz às mulheres, né? E vai ter o primeiro evento agora no dia 12 de julho. Em São Paulo mesmo? São Paulo. Legal. Então, procurem aí no Instagram, Vozes Mulheres, as referências aí que vocês vão achar aí, é sensacional. Então, só um parênteses, olha só, quando a gente dá vozes aqui, as mulheres já estão trazendo aqui, estão muito bem-vindas, né? Para a gente partilhar, para que essa live seja leve, contribuição, depois corre lá no nosso Instagram, Paty, eu quero saber um pouco disso, Lilian, eu quero saber disso, tem revendedor aí para todo quanto é lugar, porque assim, a intenção é assim, por muito tempo foi calado isso, e a gente quer trazer que pode ser mais leve quando a gente tem consciência. Então, eu ouço falar sobre isso. Nossa, tá ficando. E não é sempre que a gente descobre só assim, porque tem aquela ideia, a menopausa acabou a menstruação e tal. Só que esses sinais, essa parte emocional, essa tristeza, esse vazio, essa angústia, tudo vem sinalizando bem antes, muito antes, né? E assim, 100% das mulheres têm alguma história. E hoje, como tá falando mais, a pessoa fala assim, não, é o climatério. Não, é a menopausa. E banaliza. E a nossa intenção é justamente isso, a questão da consciência para o preventivo, para que a gente escreva uma nova história. Então, cada uma de vocês está aqui, e não é por acaso. Eu e a Lilian, né, conversamos há algum tempo atrás, falando, vamos sim trabalhar isso, para que mais pessoas se conscientizem, e é uma consequência, né, direcionar os produtos que tem, né, físico, essa parte onde eu entro com a parte terapêutica, e aí sim tem muita coisa que aí a gente contribui e vai falar um pouquinho mais. Sim.
ainda tem os benefícios aqui do óleo de ylang-ylang. Ele é um harmonizador emocional, ele é um regenerador cutâneo, então ele vai trazer, além desses, da regulação hormonal, ele vai trazer benefícios para a sua pele também. E ele também é um redutor da pressão arterial e da ansiedade, então ele vai modular também o seu estado emocional. O que é muito incrível, gente, muito incrível isso, tá? Desde a TPM até o climatério, quando essas emoções se afloram assim, gente, você precisa de um socorro. E muitas vezes você não tem com quem conversar, você não tem com quem falar. Hoje a gente tem muito acesso à informação, né? O chat GPT aí te responde tudo, Mas não é né? a mesma Mas coisa, não é a mesma não coisa. é a Ele é, mesma por coisa, exemplo, mas vou falar, meu cachorro tá latindo aqui que eu tô com criançada em casa, tá? Hashtag férias. Mas assim, quando a gente fala do olhinho, muitas meninas estão assistindo aqui, já conhecem, representam. Olha aqui, que ela deixou aqui pra gente, que ela falou sobre a gravidez faz muito sentido. Ela tem clientes que já atribuiu a gravidez após a utilização do óleo. E como que a gente usa esse óleo? Eu até ia falar, porque eu fiz um cursinho de aromaterapia, eu já tinha escutado lá atrás, mas não precisa fazer curso, né? Tem as formas, porque quando a Lilian fala, até a Lilian, eu vou falar para você para a gente trazer para um termo mais simples, por exemplo, carreando, tal, eu não sabia nada disso, e aí aqui as meninas não vão poder perguntar. Mas assim, eu tenho aqui um difusor, né? Que eu deixo assim na casa, e esse do Lang Lang realmente é muito legal de ter. Alguns, quando ela fala que é o... Nossa, esqueci o nome, quando tem um mix de óleos, fugiu, você falou agora há pouco. Blend ou sinergia. Isso, sinergia. Quando tem essa sinergia, ele já é preparado para ir direto para a pele, certo? Sim. Esses são os que eu mais amo, porque a gente já vai direto. Esse, o delas, por exemplo, não precisa fazer nada. Abre, põe umas gotinhas e massageia. Ela explica tudo certinho, mas tem os óleos puros, por exemplo, a lavandinha. Né? Me corrija se estiver errada, Lilian, porque cada pessoa traz de um jeito. Eu estou falando de uma linguagem bem leiga, para alguém que chega aqui no nosso Instagram e fala, opa, esse assunto me interessa e do que elas estão falando. Por exemplo, óleo de lavanda, uma, ou no máximo 2 gotinhas no travesseiro, às vezes deixa um cheirinho bom e favorece o sono. Mito ou verdade? Sim, porém eu não recomendo que seja pingado no travesseiro. E aí, ó, tá vendo como é bom perguntar? Muitas horas de exposição àquelas moléculas, entendeu? Que pode te trazer toxicidade. Tem gente que tudo bem, não vai acontecer nada. Posso contar uma coisa engraçada? Sim. Aqui, ó, gente, quem tiver coisas reais, eu falo engraçado agora, mas no dia eu quase morri do coração, tá? Coisas reais. A minha mãe, maravilhosa, que eu amo de paixão, alguns anos atrás, ela ficava muito com meu filho. Hoje meu filho tem 10 anos, mas na época ele tinha uns 5, 6 anos. E ela dormia aqui em casa para eu participar de eventos noturnos, quando eu tinha, né, atendimento de cliente, ou sabe essas reuniões de empreendedorismo, enfim, cursos noturnos. E eu aprendi isso, e para o meu filho ficar calminho, eu colocava para ter uma boa noite de soninho, ou eu misturava com essas sinergias na pelinha dele, ou então eu punha uma gotinha. E aí ficava ali. Só que ele com a minha mãe ficava muito agitado, e televisão, e a avó que ama. Menina, ele ficava pegando um fogo, aí não dormia. Ele estava agitado e eu fora. Cheguei em casa, eu abri a porta da casa, eu senti o cheiro da lavanda da porta, assim, falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Quando eu cheguei no quarto, ele estava espirrando muito, a minha mãe lá, ele falou assim, vovó, eu sei como eu vou dormir. Criança observa, né? Ele virou metade do negócio na cama, no edredom, tava um dia frio. Menina, eu sair tirando todas as roupas de cama, tudo foi um incidente, graças a Deus eu cheguei rápido. Mas o que eu quero dizer? Porque como é importante, né, o que a gente está fazendo, a criança está assim, atenta. Hoje ele ficou traumatizado e fala, mãe, eu não quis que ele lembra dessa história. Então, olha só, a gente espirrava. E assim, eu falei, mamãe, mas você não tirou nada disso? A minha mãe, né, idosa, com pouco conhecimento, tá? Ela falou, foi faz meia hora. Eu falei, nossa, graças a Deus, não foi nada pior. Muito forte, é muito potente, tá? E dependendo de cada organismo, não tem enzimas suficientes para digerir tudo isso, porque vai para o fígado,
Mesmo que seja de forma olfativa, você inala aquilo, é o teu fígado que vai metabolizar. E pode trazer, assim, alguma complicação, uma sobrecarga. Então, assim, Ele começou a tem uma teoria. espirrar, a minha mãe tossia. Então, assim, a primeira coisa me deu um desespero. Só que, assim, sabe aquela coisa de salvamento? Eu fui, arranquei todas as roupas, tirei tudo, troquei por roupas limpas. Aí eu abracei porque ele estava se sentindo tão mal, porque ele queria fazer o bem. Acolhi, acalmei, falei, calma, meu amor, tal, você não sabia, mas ó, isso é coisa de adulto, tal. E aí depois eu te perguntei da gotinha, nunca mais, nunca. Aí é difusor e pronto, acabou. Esse, a Augusta, né, que colocou de borrifar, né? É uma excelente alternativa. Você pode pegar, né, o álcool que você comprou no mercado, ele já é diluído. Então, você pode colocar lá umas 10 gotas no frasco de álcool e borrifar no ambiente, tá? Aí, assim, o óleo essencial é volátil, vai dispersar e vai ficar só ali no ambiente de forma mais Posso sutil, deixar né? Agora, uma misturinha preparada, tipo um vidro, coloco pode, assim, umas 10 gotinhas. Tá? Gente, aqui sim. é para facilitar a vida de todo mundo. Uhum, exatamente. Ou no difusor de ambiente, assim, um pouco antes de dormir, você põe lá na tomada, né? O difusor liga lá e coloca para dispersar no ambiente. E a hora que você for dormir, você desliga, para que você não fique muitas horas exposta a essa carga, porque são centenas de moléculas ali que vão estar agindo no A seu gente organismo. pensa que é um vidrinho assim, que é tão inofensivo, ele é poderoso, É mas importante. também pode ser uma arma, né? Então, eu particularmente, se passar do meu limite de exposição, é feito reverso. Eu fico agitada. Não é isso que a gente quer. A gente quer o benefício e não o malefício. A Silvinha, minha cunhada maravilhosa, ela falou pro vidro umas 10 gotinhas, é isso? Você pega um frasco lá de álcool, sei lá, 1 litro, você põe meio litro naquele borrifador, tá? Ou uma garrafinha pequena, 100 ml lá, que seja o seu frasco de spray, você coloca lá umas 10 gotinhas e asperge no ambiente, tá? Isso uns 15 minutos antes de você dormir. Vou pegar o exemplo aqui da Silvinha, é o seguinte, elas têm uma creche de cachorros, e cachorro gosta muito dessa parte holística também, né? E cachorro às vezes está lá na agitação, então em algum momento acho que é uma boa dica para elas colocarem lá um olhinho de lavanda, não? Ela está em São Paulo. Já para gato, não, porque os felinos não têm as enzimas que metabolizam os óleos essenciais, tá? Tá, legal. A Augusta falou aqui do álcool de cereais. Isso, 100 ml, 10 gotas, é isso E aí. aí a Lília, eu já experimentei vários óleos essenciais de lavanda, e aí eu parei na Lília e cheguei, só compro dela. Que bom, nosso óleo é de alta qualidade, ele vem da Bulgária, importado da Bulgária, tá? Lavanda búlgara. Aí a Augusta também falou aqui atrás que ela, cadê? Usa no álcool de cereais. Mas para quem não tem acesso ao álcool de cereais, o álcool etílico pode ser aquele que já vem diluído, né? Sabe Os a 45. diferença também, Augusto? Aqui em Mogi, eu acho, eu já comprei para fazer para ambiente. Acho que quando põe no ambiente o álcool de cereais, ele não evapora tão rápido, né? Isso me corrige também se eu estiver falando bobagem. Mas Ele é mais pouco. ele é bem mais caro, assim, tipo, sei lá, um vidro deve custar uns 30, 40 reais, um litro. Por aí. Então, eu acho que para o nosso dia a dia, se for uma questão mais de ambiente, acho que é legal. Ela está perguntando para o dia a dia. O álcool, a lavanda, eu acho que é um dos óleos essenciais mais coringa para ter, não é, Eli? Ele é o mais estudado. Eu brinco que ele é o bombril da aromaterapia. Isso aí Tá? mesmo. O álcool de cereais ou normal? Ô, Sil, ela falou que como o álcool que a gente compra normal, ele já é diluído. Pode ser igual, pode comprar para esse dia a dia da casa, pode ser o tradicional, né, Li? Pode. Bom, pode ser o álcool 90 também, quanto mais puro, melhor, né? Mas não tem problema ser o álcool comum, esse de limpeza mesmo, tá? É só para carrear ali o óleo essencial, não vai ter problema não. Para dispersar no ambiente não tem problema, tá? Agora sim, o álcool de cereais é mais para você fazer um perfume terapêutico, aí sim, tá? Para o dia a dia, o que eu indico? Olha, o óleo essencial. Então,
São várias questões aí, porque no climatério já começa aquelas oscilações de memória, né? Aqueles lapsos, você vai ficando esquecida, você vai ficando, parece que a mente se apaga, ainda mais depois no Parece pós-Covid, não, tem gente, estudo, chama FOG. Eu descobri isso. você já viu, né? Sim, cereal é uma. Depende, depende, tá? Tem o álcool de cereais é extraído, sei, talvez do arroz, eu não lembro, não tenho certeza. E o álcool 99 GL pode ser de cana. Os dois são puros, tá? Sim. Aqui a Silvia falando, boa live. Então, vamos mandar essa live para as pessoas, porque é exatamente isso. Esse tema é para a gente passar mesmo para frente. A gente pegou ali o tema climatério, mas nós somos mulheres. Aí no nosso dia a dia a gente tem. Já falou que já vai ajudar para os cachorros, que ajuda a calma. A gente fala que ele, e assim, o lavanda é para todo mundo, para criança, como a gente falou até o final. Mas a Lilian trouxe alguns produtos que eu até comentei, que eu particularmente estou usando, e a gente troca muita figurinha sobre isso, porque eu gosto do mais natural possível. E a gente não combinou de falar sobre isso, mas tá fazendo 4 anos que eu só uso desodorante vegano, sem ser esses do mercado. Aí, Alumínio. esse daí. E assim, aí esses dias, né, esses dias eu tava na casa da minha mãe e ela viu, eu tinha comprado, ela falou assim, tava, sabe, um vidrinho inteiro? Ela, o que é isso? Eu falei, mãe, é um desodorante assim, assim. E aí a minha mãe e a minha irmã já consomem. E eu falei, gente, eu nem sei mais como que é os outros da vida. Então, assim, conforme a gente vai começando a acostumar com coisas mais naturais, então eu tô com um ataque, agora ela tá me ajudando com a questão da rosácea. Que tá tudo bem, tem uma questão, porque tem, então já, ao invés de usar milhões de produtos que eu já usei, eu estou experienciando para ver qual que o meu rosto vai se adaptando melhor. Então, o que a gente fala? A nossa vida vai, como nós somos cíclicas, as nossas emoções coordenam o que está acontecendo aqui com a gente. É importante a gente entender os padrões e o que tem no externo que contribui. E aí a Lilian está aqui com uma parceria comigo para falar, olha, né, farmacêutica proprietária da Tangerine, ela trabalha com isso e começou, não sei se ela contou a história dela, mas começou para ela ver o que seria bom para ela, respeitando o meio ambiente e respeitando valores. Para mim, eu vejo assim, o que é bom para mim, também respeitando o meio ambiente e que também favorece a minha saúde. Então, a consciência vem assim, eu me cuido, eu sei que eu estou num processo de evolução, eu tenho agora me cuidando para esse processo, porque não? Eu escolho que seja leve, e a gente conversando, assim, puxa, essa nossa conversa podia expandir. Esses produtos, né, e o que eu conheço sobre o método da Loise Rey, eu quero ler para vocês aqui o que ela fala da menopausa. Precisa para mais mulheres chegar, para que não seja um problema, mas sim seja uma fase da nossa vida, né? Tem umas perguntas aqui. Esse óleo ajuda no controle da acne também? Ajuda. Lavanda? Porque a acne, Lavanda? o óleo O óleo. delas, que é uma Olha, então, sinergia, que são os então, 4 gira óleos aqui que a gente está essenciais. voltando para a essência. Não, que são os 4 óleos essenciais que estão aqui no óleo delas. Eles ajudam sim, porque eles atuam nas glândulas adrenais, né, que são responsáveis pelo equilíbrio dos hormônios. Então, se a acne for de origem hormonal, vai trazer muito benefício também. Pode reduzir muitíssimo esses episódios de acne, principalmente, né, no período menstrual. E, além disso, a gente tem uma linha específica na Tangerine, que é o ritual equilibrante, que tem produtos também que ajudam de forma externa a cuidar da pele, no sentido de minimizar a inflamação, ajuda na secagem da acne e ajuda também no clareamento. Então, já evita que a pele fique manchada. E aplica direto na pele, direto no rosto? Sim, é o sabonete, é o hidrolato de pimenta rosa e o sérum facial equilibrante. Tá? Aí a Fernanda aqui também comentou que o álcool etílico resseca mais a pele do que em relação ao álcool de cereais que é extraído do arroz. Muito bom. Por isso que ele é mais usado na cosmética. Gente, a gente vai continuar aqui mais por um natural. roteiro, Aí a gente estava falando mas da coloca memória. perguntas. A gente estava falando da memória, né, Memória. que é muito afetada nesses períodos, né, de
climatério, perimenopausa e de menopausa. Então, nós temos aqui o óleo de alecrim, tá? Que ele pode ser usado no ambiente, preferencialmente de manhã e ao longo do dia até o comecinho da tarde, tá? Posso falar um pouquinho do alecrim? Porque o alecrim eu adoro, que eu já combina com alegria. Então, aqueles dias que eu acho que a gente tá meio borocochô, eu acho que eu aprendi isso, tá? Então, alecrim eu coloco lá no difusor. 2, eu aprendi também que o alecrim é muito bom pro cabelo, para quedas e tal. Mas aquela coisa, gente, não é para pegar esse negócio aqui e jogar, não. Aí conversa com a especialista. Por que que é legal conhecer a Lília? Que Nós ela temos tem, eu compro com shampoo. alecrim. Eu compro, meu filho ficou passado, porque tem shampoo e sabonete de barras, né? E aí a Lilian sabe. Mas eu sei que existem produtos, quando falam a base de alecrim, para pele, a minha pele gosta. Eu tenho um negocinho de, como que chama aquele borrifador para o rosto? Quando, eu me sinto... Aí esqueci, água termal de alecrim. Então eu acho que assim, só que é legal saber procedência e saber como usar. Então, eu também, para mim, o alecrim, acho que o alecrim, hortelã-pimenta e lavanda, lang-lang, o gerânio, são os aqui que mais rodeiam aqui. Tem também o hortelã-pimenta. Esse agora é para o inverno. Ajuda nos processos mentais aí, ele traz mais equilíbrio, ele traz mais, refresca a memória. Posso fazer outra Literalmente pergunta? refresca a memória e refresca daqueles fogachos. Esse é um óleo que você pode pingar uma gotinha na mão, inalar e depois aplicar assim no pescoço, naquelas crises de calor. Gente, é maravilhoso, tá? É um dos poucos óleos, esse aqui, o lavanda, que a gente pode usar dessa prática, né? De pingar na mão e tal. Tomando cuidado depois não colocar a mão nos olhos, pelo amor de Deus, porque vai arder muito. Ele arde tá? mesmo. Outro óleo legal. Só antes de você falar, sabe aqueles colarzinhos que a gente coloca que chama difusor? Sim. Eu tô pensando assim, eu comprei várias vezes, só que eu acabo não usando, ele quebra, estraga e tal. Mas quando você falou que acaba sendo uma exposição, ficar com ele muito tempo também acaba não sendo muito legal, né? Durante o dia todo. O que você acha? Pode dar enjoo, pode dar dor de cabeça, e é tudo que a gente não quer. A gente quer. Gente, o meu corpo, 2 vezes que eu tive esses colares, eles não deram certo. É o corpo que te avisa, não, você não precisa... Exposição. Tá? De repente você fica lá meia hora e pronto, já deu, entendeu? A gente usa como acessório. Usa como Já tem acessório, perfume, não pode, gente, não pode. É terapêutico, não é cosmético. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Outro óleo bem legal que pode melhorar o humor, trazer memórias mais alegres, né? Afastar aqueles períodos de tristeza, é o óleo essencial de laranja. Sabia? Tá? Laranja doce. Sabia óleo que ela ia da falar alegria, desse. tá? Eu comprei na minha última leva. E eu não sei se o laranja doce, se tem que ser laranja doce, mas para quando uma coisa que eu acho muito legal nesse autocuidado, por exemplo, retenção líquida, né? É uma coisa que eu consto a vida toda, eu sempre fiz muitas drenagens, e uma vez eu assisti um vídeo dele orientando que o óleo de laranja, mas não sei se é laranja doce, ele facilitava ainda mais para a drenagem do corpo. Já ouviu falar isso? Sim. É fato cientificamente comprovado. Então, então assim, eu fico feliz porque eu estou muito bem amparada com a Lilian, porque ela coloca lá as benfeitorias, mas ela vai responder tanto no Instagram, depois no WhatsApp, aí ela, quando já tem lá, ela tem lá o carrinho, e aí a gente vai perguntando, tem vários produtos, eu falo, olha, Lilian, estou com tal situação, como que eu uso, o que que a gente faz. Então, só dos produtos que eu conheço, né, como eu falei, o cabelo, que eu comecei ali cabelo, então já acostumei com shampoo e com condicionador. O rosto, né, que a gente tá numa experiência doida. Aí eu comprei o delas. Agora sim, falando sobre esse momento. Porque sim, nós somos cíclicas, nós temos os nossos períodos e a gente quer chamar a atenção para que esse é um momento para a gente se acolher como sempre. É importante a gente estar com a nossa autoestima legal, com a nossa parte mental. Quando vem menopausa, eu vou dar 2 exemplos aqui, tá? Encontrei com uma querida lá no nosso evento das Panteras, no Encontro Nacional das Panteras. E ela falou, pensei tanto em você, tinha aparecido uma verruga aqui. E aí eu falei assim, você tá se cobrando de alguma coisa, você não tá se sentindo bem, não tá se sentindo bonita? Ela não. E ela é linda, muito linda, mas ela falou assim, com 51 anos,
não tô conseguindo entender, sabe, esse envelhecer, tô me sentindo feia, tô me sentindo triste e tal. E aí, olha só, menopausa, medo de não ser mais querida, medo de envelhecer, autorrejeição, não se sente bem o suficiente. Não, tô resolvida, nanana. Gente, não é consciente. É aquela vozinha lá dentro de você. Uma vez a minha psicóloga, 3 anos atrás, quando eu estava conversando com ela, porque eu fiquei preocupada que as minhas amigas estavam passando mal e etc. Aí ela falou assim, muitas mulheres pensam assim, nossa, agora eu não vou ter mais filhos. Eu falei, doutora, eu nem sabia que eu ia conseguir ter um, eu consegui ter um, eu não tô com esse problema, não tô pensando em ter filho. Mas ela falou, o subconsciente pensa, tipo, é um sinal. Aí outra coisa, nossa, olha, eu tô envelhecendo. E aí, o quanto é importante esse cuidado mental. E aí, assim, você saber que uma dessas coisas, essa mulher maravilhosa, foi sentindo isso, foi se afirmando, nossa, eu não tô mais bonita, nanana. Ela foi fazendo esse diálogo interno. E o que que acontece? Quando o corpo fala, você não escuta, dói lá na alma. Daí começa a dar esses sentimentos de tristeza, só que veio aqui, ó, um sinal. Aí a Lilian falou sobre as espinhas. Agora há pouco de manhã eu estava em uma reunião com uma colega, né, a gente trabalha juntas nessa área terapêutica, e ela falou que, assim, 30 e poucos anos, ela tá sempre com espinhas, e a gente foi olhar esse lado emocional. E aí, o que que a médica falou para ela? Deu anticoncepcional, mas ela falou assim, cara, hormônio não tem nada a ver, porque ela também conhece essa parte do corpo. Ela falou, vou parar com isso, eu vou olhar para outros caminhos. Então é isso que a gente começa a escutar o corpo. Nossa, mas eu preciso desse hormônio? Não estou indo contra o médico, gente. Eu só estou falando que se a gente toma um medicamento para dar um presta atenção sem entender o que o corpo está falando, então estou dizendo para vocês que tem uma questão de pensamento, que eu sinto, eu penso, aí eu falo, e aí eu estou vivendo como uma crença. Frase, antídoto. Sou tranquila e equilibrada em todas as mudanças da vida e abençoo o meu corpo com amor. Então, estou com um pouquinho de sobrepeso, eu abençoo o meu corpo com amor. Esse sobrepeso aqui está mostrando que o corpo está me protegendo de alguma coisa. Um medo de alguma coisa. Esse esquecimento aqui, né? Esse esquecimento, porque todo mundo fala que é ruim, e esse fogacho que todo mundo é ruim, eu estou só esperando chegar para viver, ou eu posso pensar aqui agora, tomar consciência e falar quantos caminhos eu posso fazer? Atividade física, né? Gostando ou não gostando, é super importante. Eu olho aqui para a questão da, como que fala, que eu falei, da osteoporose. A minha mãe está com 79 anos. Para ela levantar, gente, de um sofá, a gente precisa apoiar. Para ela ir andando devagarzinho, ela está tendo tombos. Coisa de 6 meses para cá. Com 79 anos, 78, ela vai fazer 79 em agosto. Gente, corta meu coração. E eu só penso assim, o meu porquê de fazer uma atividade física. O meu porquê de me alimentar com consciência. De saúde. Nossa, amei, né? Poupança de saúde. Poupança de saúde. Uau, a gente já está aqui 50 minutos falando. A ideia é trazer assim um ritual de autocuidado, porque a gente toma banho, a gente usa cosmético, sabonete e tal. O quanto que a gente consegue trazer nesse ritual de autocuidado produtos naturais, que são eficazes e que vai contribuir com a nossa saúde. O que que a gente pode colocar na nossa mente antes de dormir, sabe? Até nessa semana eu fiz uma live e com uma Nutri também, porque esse momento é de a gente unir forças, e ela falou de um livro chamado 5 Minutos. 5 minutos antes de dormir, e eu vou até comprar esse livro para ver, mas ele tem ali para a gente marcar pequeninas coisas, e nesse momento eu agradeço pela oportunidade de estar vivendo esse melhor momento da minha vida, eu agradeço porque para mim está sendo uma nova oportunidade, sabe? E aí começar o dia e terminar o dia agradecendo. Esse cuidado não é para ficar assim seguro dentro de uma caverna, né? E a gente ficar com vergonha, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, né? Aonde que tá? É ser vulnerável mesmo. Fala, gente, a real é essa, eu tenho 49 anos, vivenciei várias partes da minha vida e agora eu estou me cuidando para que venha uma próxima. Para quem está passando os desconfortos agora, dá tempo, não dá ali? Com certeza, com certeza. Porque recursos a gente tem, é só buscar.
E quando a gente quer, a gente consegue. Cuidar do corpo e da mente. Domina tudo. A mente, a alimentação, porque você come, o cuidado com o corpo, no sentido de atividade física. Você vai fazer uma atividade cardiovascular, você vai cuidar do seu coração. Então, isso vai melhorar a sua circulação, vai melhorar a oxigenação do seu cérebro. E o que tudo isso traz? Traz a melhora da memória, traz a melhora do sono, aqueles hormônios do bem-estar, né? A ocitocina, depois a melatonina também tem os seus cuidados para você adquirir bem, higiene do sono, ausência de luz para você dormir, vão te trazer benefícios que vão melhorar os seus dias e vão te tornar muito mais produtiva e vão melhorar a sua autoestima, porque você está sendo produtiva, você está se gostando mais, você está se cuidando mais. E tudo isso, atividade física, aliada ao cuidado com as suas emoções, ao cuidado com a sua mente, vão te deixar muito mais, assim, vão te trazer bem-estar. E quando você está bem, você se sente mais bonita. Se você se sente mais bonita, você produz mais hormônios ainda que vão te trazer só coisas boas, que vão te trazer muito mais saúde, né? A manutenção da sua saúde. Então, você vai ficar muito menos suscetível a doenças. Quando você cuida da sua mente, você está poupando, está se blindando contra aqueles ataques emocionais que podem somatizar no seu corpo, se transformar em doenças. Tá? Então... Deixa eu pegar um gancho aqui, Li, quando você fala assim, gente, quando tem esse desconforto, essa tristeza e tal, é muito natural a gente buscar pelos doces, né? Porque Sim. é um caminho rápido, foi o que a gente aprendeu. Agora a gente está trazendo recursos, mais recursos. Então, assim, por exemplo, eu tô zero vontade de ir para academia. Acordei de manhã, não tô, por mais que eu crie o hábito e tal, é zero, né? Qual que é aquele olhinho que você fala assim, vai lá, ativa? É o de hortelã para você ter um... Hortelã e alecrim. Tá vendo? Então, assim, aí você fala assim, aí você não bota mais a culpa lá na conta, porque essa atividade física vai contribuir. Aí chega de noite, tem a receita do básico bem feito. Celular, né? Putz, a nossa cabeça já tá lotada de coisa, mas experimenta 2 horas antes de ir dormir, deixar de lado ele. Experimenta, como a Lilian falou, né? Já vai reduzindo as luzes. Experimenta. Eu sou a pessoa dos mantras, dos hertz, então eu coloco músicas mais lentas, mas uma fonte de água caindo, momentos de meditação com presença. Eu abri um canal lá na rede vizinha, eu coloquei vários temas de 1, 2, 3 minutinhos, e eu gosto muito de fazer. Eu comecei a utilizar o Yoga Nidra, porque a gente não conversou sobre isso, conversou meio rapidinho, mas a minha questão da insônia não era na hora de dormir, porque eu tô tão exausta que, pof, só que dava 4, 5 horas da manhã eu acordava. E aí a gente é natural de ficar querendo brigar com o sono. E para mim, a Yoga Nidra, ela esvazia a mente e eu volto a dormir. E eu não tive, mas olha, foi, como a gente tá falando, tô falando agora, mas em 2020, 5 anos atrás, eu comecei a desenvolver alguns sintomas de extrema irritabilidade, a insônia, e aí foi onde eu caí nessa endócrino. Só que sim, apesar de parecer que eram sintomas de climatério e tal, eram mais questões de estresse, eram mais questões emocionais. E à medida que eu fui trazendo autoconhecimento e utilizando essas ferramentas que foram aparecendo para mim, que eu sempre falo, experimenta. Número 2, a Lilian e eu trouxemos aqui várias informações e não saiam a doida de querer tudo. Vai passo a passo. Experimente. A Lilian, ela tem uma sinergia do sono, que eu tenho aqui as 3 sinergias que eu tenho. A do estudante, a do sono e essa daí, a de respirar. A de respirar, eu tenho as 3. Sente resfriado, maravilhoso. Então, agora, para mim, para o Arthur, a gente passa essa do sono, tomou banho, já passa, sabe? O corpo já sente, ó, já vamos dormir. Então, não precisa mais pingar nada nos lugares. Mas a Lilian me deu também uma sugestão. Às vezes a gente come algo, não digeriu bem, caiu mal. Pela metafísica fala que a gente está com dificuldade de engolir alguma coisa, mas a gente vai culpar ali o torresminho, a feijoada, o pastel.
E aí caiu mal. Aí a Lilian falou que tem propriedades boas e que esse do sono também, Digestiva. Sim, digestivo, hepatoprotetora. tá vendo? Você passa assim na região do estômago, aquele rolãozinho, né? No caso, o bom descanso. Gente, é um encanto. A aromaterapia e a cosmética natural são múltiplos benefícios. Então, assim, não é um produto que serve para uma coisa, serve para muitas coisas. Esse rolãozinho mesmo, ele, além de te deixar mais calma, tem ação ansiolítica, antidepressiva, relaxante, traz qualidade de sono, ele também tem uma ação digestiva e de proteção hepática e antiespasmódica. Quer mais benefício que isso? E ainda melhora a pele, tá? Claro que você não vai passar no rosto porque ele tem laranja, tá? Então, durante o dia, pode provocar manchas no sol. Não é isso que a gente quer, tá? Então, tudo que você for fazer fora isso que a gente está falando, chama a gente, pergunta como que você E deve vai fazer. aos poucos, experimenta. Então, por exemplo, assim, a gente falou lá de borrifar. É uma vivência. Entrando nessa questão do climatério, ela trouxe, eu peguei ali, ó, o sabonete delas e o óleo delas, para um fim. E aí, como eu falei, como eu já tô com a Lilian há 1 ano e meio, mais ou menos, então eu fui experienciando as coisas e de repente a gente vê, já tem um tanto de coisas. Como a gente vai caminhar para o final, eu vou pedir para a Lilian falar do consórcio e mais alguma coisa, e aí eu vou pedir licença para falar também um pouquinho do que eu tenho aqui de novidade do meu trabalho. Tudo bem? Fica aqui mais 2 minutinhos. Então, pode falar do seu trabalho, eu finalizo aqui com os Tá. produtos. Então, o que eu quero falar? Ontem eu fiz uma masterclass que foi sensacional, foi solidária. Nós arrecadamos, inclusive a Lilian também participou. Nós arrecadamos R$ 20 para comprar luvas aqui para um instituto que abriga idosos. E ele é 100% mesmo instituição. São idosos que não têm condições, né? Ou familiares e tal. Então, tem hoje 56 idosos aqui na minha cidade de Mogi das Cruzes. E isso traz um valor, porque eu sempre tenho esse altruísta alto e eu sempre colaborei. Então foi muito legal, mais de umas 30 pessoas contribuíram, eu fiquei muito feliz porque deu para comprar tudo e ainda algumas caixas de leite. E dentro dessa ação que eu fiz ontem foi exatamente isso, quando o corpo fala, a alma sente. Então eu fiz essa ação, ficou gravado, se eventualmente alguém quiser, fala, Paty, eu tenho interesse em contribuir e tal, tudo que vier vai ser para lá mesmo, tá? Mas ontem eu fiz um lançamento trazendo esse meu conhecimento do método da Louise Hay. A Lilian já participou de um retiro e depois ela conta como foi a experiência, mas trazendo esse olhar para nós, mente e corpo, que olha para todas as áreas da vida, trabalhando crenças, trabalhando a parte de saúde, relacionamento. Só que nem todo mundo pode se locomover para ficar 2 dias num retiro. A Louise pensou nisso também e ela fez esse mesmo método. Claro que tem outros caminhos, tem outros recursos que são em 10 semanas. Só que na minha bagagem de autoconhecimento, eu trago o Aura Master, as ferramentas de coach sistêmica, então eu vou trazer tudo isso que é no método Cura e Energia. Serão 10 encontros em uma mentoria aos sábados. A gente vai começar em agosto, acho que na segunda semana de agosto. Então, para quem não me conhece, me conheça lá no @PatySantosTerapeuta. Se tiver interesse em entender um pouquinho o que vai acontecer nessa mentoria, é para todas as pessoas que tiverem interesse, mas eu entendo que as pessoas que mais se aproximam de mim são essas mulheres entre 30 e 60 anos, que estão vivenciando, assim, o nome dessa mentoria é Quando Eu Me Escolho. Então a gente traz de tudo um pouco, inclusive eu falo dessas questões que eu uso, aromaterapia, cromoterapia, como que a terapia integrativa e o acolhimento traz isso para a gente viver melhor, porque a gente quer viver melhor. Então, esse é o convite. Agradeço todas vocês, espero vocês lá no meu Instagram. E foi um prazer enorme, né? Agora eu passo a palavra para a Lilian. Obrigada, Paty. Então, finalizando aqui, você tem 2 super aliados para enfrentar essas fases aqui, que é o sabonete delas. O sabonete delas cuida da sua higiene de forma eficaz. Se você não tem problema nenhum, ele te mantém protegido, ele tem o pH correto. Se você tem mau cheiro, corrimento, coceira, candidíase ou ressecamento vaginal,
ele traz solução para tudo isso. Ele resolve de forma assim muito natural, muito suave, e você ainda pode lavar o rosto com ele, pode lavar as axilas, porque ele evita mau cheiro nas axilas, evita mau cheiro nos pés, e também tem uma ação cicatrizante muito interessante se você está com a pele irritada por qualquer questão dermatológica, você pode usar, que ele vai te ajudar nessas questões também. Ele é um antisséptico natural, o barbatimão. Tem ação cicatrizante. Além disso, ele tem copaíba e andiroba. A andiroba também é regenerativa da pele. Copaíba é anti-inflamatória e cicatrizante. E tem os óleos essenciais de lavanda e ylang-ylang, que já tem aqueles benefícios que eu falei, né? E o óleo delas também, de uso diário, você vai aplicar na região do abdômen, na região do útero, massageia, podendo ser aplicado no corpo todo, ele vai trazer muito benefício, vai trazer hidratação, a nutrição para a sua pele, e o cheiro é muito acolhedor, tá? Vai trazer conforto, vai te trazer um benefício, um bem-estar incrível, vai trazer qualidade de vida para você, tá? Então, com esses 2 produtinhos aqui, você já vai ter um salto na sua qualidade de vida em qualquer fase da mulher, a gente tem solução, tem tratamento, tem ajuda, tá? Então, se você quiser conhecer melhor nossos produtos, entre no nosso site, o link está na bio, é tangerinebiocosméticos.com.br. Se você quiser comprar, você pode me chamar no DM, nós temos também o meu celular, está lá no link da bio, você pode me chamar, comprar direto comigo, ou através do nosso site mesmo. Entregamos para todo o Brasil. Representantes também, né? Nós temos as nossas consultoras na Paraíba, em Pernambuco, em Santa Catarina, em Minas, no Paraná também, no interior de São Paulo, em vários lugares aí, vários estados, para você ter a Tangerine aí mais pertinho de você. Tem oportunidade, Li, se alguma mulher tiver interesse, que é empreendedora, ser consultora, pode te procurar também, uma oportunidade, não? Pode procurar também. Aí. Tá? Será um prazer Lili é uma trabalhar com empresária, gente, uma empresária chique, maravilhosa. Então, assim, porque assim, ela cresce e quantas mulheres também querem empreender? Tem, claro, ela vai ter os pré-requisitos e tudo mais, mas acho que o importante já ter essa experiência, disposta a trabalhar com vendas e se conectar com o produto, se conectar com a energia da Lilian. A Lilian tem os seus valores, missão e tudo mais, entendendo bem o que é o produto, porque eu penso assim, se a gente conhece o produto e gosta, a gente vende naturalmente. Ainda se você já conhece e gosta e ainda quer fazer um dinheiro, não é, Li? Oportunidade está aí. Gente, esqueci, Roraima também tem Tangerine lá em Roraima. Lembra aí para cobrir todas, senão as pessoas podem estar com a criança interior lá mais agitada, vai se sentir excluída. É verdade. Em Minas também tem Tangerine. Então é só chamar a gente que Tangerine está pertinho de você. Então, agradeço a todos que estiveram aqui na live, que ainda vão vir a live. Agradeço a Paty pelas contribuições. O trabalho dela é incrível. O retiro da Luísa Rei foi assim engrandecedor. Traz muita autoestima, assim, melhora o nosso autoconhecimento. E autoconhecimento é vida, viu, gente? Autoconhecimento é vida. Então, é investimento que volta. Que você faz, assim, para o seu crescimento e que só te traz benefícios para você e para toda a sua família, para todos que estão à sua volta. A gente não muda o outro. A gente se muda e a gente começa a ver os olhos de outra forma, a gente começa a tratar as pessoas de outra forma, e aí depois as pessoas estão também, entre aspas, né, se contaminando por esse lado, mas é isso que a gente fala, pega seus 50%, faça o seu melhor com seus 50% e deixa com o outro que é do outro, cuida de você. Cuida da sua vida, cuida do seu estilo, da sua autoestima, da sua saúde, porque no mais tudo vai acontecer, independente do momento da vida, porque você pode estar, né, mais jovem, seus 20, 30 anos, como pode estar 60, 70 anos. Os desafios são iguais para todos, quer dizer, todos têm desafios, cada um vai passar pelo seu próprio e da forma que conseguir dentro da sua inteligência emocional, dentro do seu autoconhecimento. Exatamente.
Obrigada. Então é isso, muito obrigada. Tenham uma ótima tarde vocês. Vou correr para ver se a casa está em pé ainda, porque tem 3 crianças agitadas Não aqui. acho, férias é assim mesmo. É, eu Coisa adoro. boa. Adoro as crianças brincando e tudo mais. Que assim, daqui a pouco abre a porta, tô com fome. Obrigada, Fernanda. Um prazer todos Obrigada, vocês que Fernanda. passaram por Espero aqui. também lá no Instagram, quero te conhecer também, viu, querida? Obrigada, gente. Um beijo, ótima tarde. Tchau. Tchau.